Boa noite a todas e todos. Voltamos hoje com o nosso encontro aqui sobre Michel Foucault, mais precisamente a obra Vigiar e Punir. Tá? Como a última aula, eu montei essa aula baseado no edital do concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tá certo? Deixa eu anotar aqui só o nome da obra. Bem que tá ali, né? Vamos pôr aqui para vocês. Foucault. Vigiar e Punir. Saindo do edital, se for o mesmo examinador que continuou, que é o Márcio Alves da Fonseca. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil em Foucault. Eu trouxe só esse livro só para vocês verem aqui, um livro dele, é Michel Foucault e o Direito. Alguns tópicos, inclusive do edital, estão aqui no livro. Claro, não precisa ler o livro dele, lê o livro do Foucault, porque ele é muito honesto e ele não cobra o livro dele na prova, cobra, né, Vigiar e Punir. É que como ele é estudioso do tema, ele, né, tem muita coisa escrita sobre Foucault. Esse livro do Vigiar e Punir, ele tem 4 partes. De acordo com o edital da Defensoria, como eu coloquei, deixa eu tirar. São 4 partes aqui: suplício, punição, disciplina e prisão. Prisão não cai. Essa parte não está abarcada aqui no edital. Tanto que eu coloco aqui os pontos correspondentes, vocês têm aí esse roteiro. Depois eu mando para vocês a aula também. Eu não vou conseguir terminar ela hoje. A gente vai ter 2 encontros sobre Foucault. Eu vou tentar dar, nessa primeira parte da aula, falar do suplício, na segunda parte, punição, e daí no outro dia a gente fala da disciplina. Tá? Fiz aqui o edital ponto por ponto, como da última vez, na aula de Weber. Fiz um roteirinho aqui só para vocês irem seguindo. Eu também tenho o meu roteiro aqui para a gente não fugir da obra. Tá? Alguém já leu esse livro? Já? É uma obra assim que é, na criminologia, ela é muito usada, é um referencial muito usado porque trata dessa questão do controle social. Tá? Nós não vamos aqui discutir, fazendo uma leitura crítica do Foucault. Os exemplos que eu dou aqui, que eu vou dar em aula, que está no meu material aqui, eu tiro do próprio livro do Foucault. Tá? É um livro, ele foi escrito em 1975, se eu não me engano. 75. Isso mesmo. Então tem 30, quantos anos? 40? 43 anos aí já dessa obra. Obra referência. E é muito interessante assim, porque eu acho também muito, essa eu acho muito tão atual quanto do Weber, mas a gente, né, vou passando aqui, vocês vão depois assimilando isso, que essa atualidade aqui da obra. Então vou começar seguindo o texto, como eu fiz na outra aula, tá? Começamos do suplício, tá? Primeira parte é o suplício. Eu fico mexendo a caneta acaba. Vou colocar aqui, suplício. Então tá bom, aqui pode deixar, eu deixo ela deitadinha, ela já. Suplício. Só para vocês verem aqui. Se quiser eu passo para vocês darem uma olhada no livro aqui. Vou até passar, assim, vocês. Vigiar e Punir tem várias traduções. Várias traduções, não, me desculpa. Tem já uma nova edição desse livro. O do examinador depois eu passo. Mas eu vou seguir exatamente como está aí no livro. A primeira parte, suplício, são 4 livros, como eu disse. E o primeiro capítulo é o Corpo dos Condenados. Foucault começa o capítulo descrevendo aqui o suplício público de uma pessoa, Damiens, Robert François Damiens, que era um camponês francês e foi acusado de atentar contra a vida do rei da França, Luís XV, tá? No final do século XVIII. É tido pelos historiadores como a última pessoa a ser executada na França, de acordo com métodos que incluíam tortura e esquartejamento. Tá, depois eu defino o suplício no desenvolver aqui do andamento do capítulo, tá? Mas o que ele faz no começo? Ele começa contando o suplício do Damiens, como aconteceu, né?
É interessante porque diz exatamente o que a sentença mandava: cortar a articulação. É um negócio assim extremamente cruel. E ele compara depois com um regimento interno, uma prisão de Paris. Só para ele mostrar que em 30 anos, né, a gente está falando aqui do Damien, 1757, 40 anos, né, e no início do século XIX, ou seja, 1800, como mudou o controle social e as formas de punir na Europa. O livro, ele é baseado em documentos históricos franceses, tá? Ou seja, a gente está falando da Europa Ocidental. Só que não a gente não pode dizer que isso só aplica à França, porque a análise dele vai além disso. Ele se baseia nesses documentos, mas para retirar a análise que ele faz do texto, tá bom? Claro, ele não usa documento, não tem nenhuma citação aqui, documento brasileiro, assim, da história do Brasil, mesmo acho que da Inglaterra ele também não usa. Só para vocês se situarem também, né, qual que é a base histórica que ele usa, tá? Bom, vou continuar aqui para não perder o foco. Esses exemplos constatam as vastas mudanças que se deram em menos de um século nos sistemas penais ocidentais. Foi o que eu disse, a questão da passagem do suplício para a prisão. O autor nos impulsiona a perquirir sobre quais seriam os motivos de transformações tão radicais que combinaram o desaparecimento do suplício, isto é, do sistema punitivo que tinha o corpo como objeto principal da repressão penal. Quando eu falar suplício, sempre lembrar do corpo. Violência ao corpo. Depois eu vou desenvolver isso aqui um pouco mais. Em algumas dezenas de anos apareceu o corpo supliciado, esquartejado, dado como espetáculo. Ele começa examinando a tortura pública. No suplício, a tortura pública era uma forma de punição, e também a gente vai ver mais para frente que a tortura era aceita como meio de produção de prova. Olha que interessante. Sustenta o autor que esse tipo de espetáculo, suplício, construía um teatro em praça pública, que correspondia a diversas funções e efeitos, desejados e indesejados. A execução pública é vista, então, como uma fornalha em que se acende a violência. Quando a gente fala do suplício, como eu disse, a gente está falando antes do século XVIII para trás, tá? Eu vou contextuar historicamente isso aí, mas só para ficar em mente. Por isso tem-se como necessária a supressão desse espetáculo punitivo que adquiriu um cunho negativo. O que acontece? Essa analogia que eu estou fazendo, quando teve jogo do Brasil na Copa, o que todo mundo faz? Vai para os bares, vai assistir o jogo, fica aquela fuzuê, aquele trânsito e tal. Um suplício que seria, vamos dizer aqui, a execução de uma pessoa em praça pública, em 1750, era a mesma coisa que passar o jogo do Brasil na TV. Ou seja, todo mundo, pelo menos para nós brasileiros, né, gostamos de futebol, enfim, todo mundo ia para cima disso, ia lá para assistir isso. Só que isso também causava outros inconvenientes, né? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tem-se como necessária a supressão desse espetáculo punitivo que adquiriu um cunho negativo. Daí ele vai dizer que a punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. É a própria condenação que marcará o delinquente. Aqui ele está falando o porquê, né, o suplício foi diminuindo. O quê? Essa parte, o que acontece em relação ao penal, suplício? Então, ele começa o texto aqui, ele faz o contraste entre o suplício, que é uma forma de punição, e a prisão, que seria uma outra forma de punição. Tá? Ele começa a desenvolver o tema do suplício, dizendo que o suplício é um espetáculo público, e que isso foi desaparecendo. E daí o porquê? De que forma vai desaparecendo? A punição, que seria no caso o suplício é a execução da pena. Quando a gente está falando de suplício, já é a execução da pena, não é a sentença, é a parte de execução, não é a parte, vamos dizer, de conhecimento. Então ele já disse que a punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. Eu vou desenvolver isso com vocês, é que eu estou tentando fazer hoje, por exemplo, não vou dizer hoje, mas a hora que ele for desenvolver para um sistema que a punição é a prisão, a principal forma de punição é a prisão,
Ele vai dizer que a sentença tem que ser pública, o processo tem que ser público. Só que a execução, ela vai se dar lá dentro da prisão. O oposto do que aconteceu aqui no suplício. Porque o processo era sigiloso. E eu vou passar por aqui também. Mas o suplício era público, tá? Consegui responder um pouquinho? A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. É a própria condenação que marcará o delinquente com sinal negativo e unívoco. Publicidade, portanto, dos debates e da sentença. Essa passa. Quanto à execução, ela é uma vergonha suplementar que a justiça tem vergonha de impor ao condenado. O essencial é procurar corrigir, reeducar, curar. A gente vai chegar... Isso, quando eu terminar essas duas aulas, acho que vocês vão conseguir compreender melhor essa introdução que ele faz ao texto. Como eu estou seguindo o texto, eu estou seguindo a linha de raciocínio dele. Eu não estou começando já a pôr nos conceitos. Então, eu espero que... E vocês vão me perguntando. Qualquer dúvida, conforme eu for avançando, eu vou passando esses conceitos, tá? Em resumo, o desaparecimento dos suplícios implica na eliminação do espetáculo punitivo e o fim do domínio sobre o corpo do condenado. O sofrimento físico, a dor do corpo não são mais elementos constitutivos da pena. Segundo o autor, o castigo passou de uma arte de sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. A dor impingida diretamente ao corpo foi extirpada da punição. Na passagem dessa sanção-castigo, que é essa questão do suplício, para a punição indolor ou a punição incorpórea, surgiu entre uma e outra, e aqui mais precisamente 1792, porque vocês vão ver que o marco, vamos dizer assim, o fim do suplício se dá na época da Revolução Francesa, tá? Porque vocês vão ver que o suplício está ligado ao que? Ao antigo regime ou ao absolutismo, tá? E a punição, aqui no caso a prisão, vai estar ligado ao desenvolvimento econômico e quando a burguesia já está no poder. Ou seja, a gente pode falar daí, aqui, né, pós-revolução francesa, na Idade Moderna. Tá? Então, o que ele diz aqui? Diz que logo após a Revolução Francesa, entre essa passagem do suplício para a prisão, surgiu a guilhotina. E o que a guilhotina era? Uma máquina de matar a pessoa em um instante. Descia uma... É legal quando vocês leem o livro porque ele narra, né, com detalhes esse tipo de execução, então parece que você está vendo aquela imagem, né? Descer a... Como chama? A guilhotina, enfim. E cortar a cabeça num instante só. Ou seja, você tira da execução a dor, porque você está matando a pessoa sem impingir qualquer sofrimento. O suplício tinha que ter sofrimento. Isso numa passagem. A morte é então reduzida a um acontecimento visível, mais instantâneo. Quase sem tocar o corpo, a guilhotina suprime a vida, tal como a prisão suprime a liberdade ou a multa tira os bens. Ele diz, a execução pública permaneceu até princípios do século XIX, momento em que se incluiu do castigo, da punição e encenação da dor. Mesmo assim, diz o autor que o poder sobre o corpo, por outro lado, tampouco deixou de existir totalmente até meados do século XIX. Sem dúvida, a pena não mais se centralizava no suplício como técnica de sofrimento. Tomou como objeto a perda de um bem ou de um direito. Ou seja, para Foucault, e isso é importante, o desaparecimento do suplício foi um acontecimento gradual. Você não tem num dia, você tem o suplício, no outro tem a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, e no outro você já tem a prisão. São transformações graduais, tá? Por que é importante isso? Porque ele diz que até, se for uma questão, se for perguntar para você, existe suplício na punição atual? A resposta é sim, ainda. Porque ele diz que o suplício ele foi desaparecendo, mas ele continua. E aqui vou dar um exemplo dele. Para Foucault, o desaparecimento do suplício foi um acontecimento gradual, mas que não chegou a um termo final. Permanece... Isso que eu estou lendo aqui é uma passagem do texto. Por conseguinte, um fundo supliciante nos modernos mecanismos da justiça criminal. Fundo que não está inteiramente sob controle, mas envolvido cada vez mais amplamente por uma penalidade incorporal. Um traço do suplício ainda hoje seria, na visão de Foucault, a redução alimentar que um preso tem, porque ele só se alimenta, né, com aquilo que
que é dado para ele naquele determinado momento. E a privação sexual dos presos. Foi isso aqui que ele disse que seria um traço supliciante, ou seja, estão além da pena de exigirem de vocês isso. O suplício se encerrou, não existe mais na justiça criminal? Falso. Existe. Esses exemplos que eu dei, redução alimentar e privação sexual, estão no livro. Não sou eu que estou dando para vocês para explicar. Ele mesmo está. A punição deveria atingir mais a alma do condenado do que seu corpo. Um dos efeitos dessa sistemática punitiva é a substituição dos objetos do crime. Quando você passa do suplício para a prisão, você tem a modificação da qualidade, da natureza, da substância do elemento punível. Ou seja, além de punir outros tipos de crime, começa-se a punir condutas com o intuito de moldar o comportamento dos condenados, inserindo no âmbito do direito penal técnicas de avaliação do tipo da personalidade ou conduta do indivíduo. Segundo Foucault, faz 150 ou 200 anos, contando de 1975, que a Europa implantou os seus novos sistemas de penalidade. E desde então os juízes, pouco a pouco, mas por um processo que remonta bem longe no tempo, começaram a julgar coisas diferentes dos crimes, que ele chama a alma dos condenados. Eu vou explicar para vocês o que seria essa alma. E com isso começaram a fazer algo diferente do que julgar. Ou seja, para ser mais exato, no próprio cerne da modalidade judicial de julgamento, outros tipos de avaliação se introduziram discretamente. O juiz não julga só o crime, ele julga o comportamento, julga a pessoa do condenado, tenta determinar que tipo de personalidade ela tem e o porquê que ela cometeu determinado crime, em razão da sua personalidade. O exemplo dessa inclusão de avaliações no âmbito do direito penal francês no século XIX é a questão da loucura. A loucura, no direito penal francês do século XIX, ela podia ser invocada para excluir, inclusive, o próprio crime. Se a pessoa fosse tida, se o juiz dissesse que ela é louca, claro que ele, com base nos especialistas aí, nos psiquiatras da época, enfim, os médicos da época, constatasse que ela era louca, o crime desaparecia. Tá? Após 150 anos dessa evolução de jurisprudência de direito penal, Foucault sinaliza que, em vez de a loucura apagar o crime, qualquer suspeito poderia desencadear um incidente para averiguá-la. Isto é, a sentença judicial não se atém apenas no julgamento de culpa, ele está dizendo hoje, mas implica numa apreciação da normalidade ou periculosidade do indivíduo. O juiz não julga só o ato. É interessante, né, hoje? Porque o juiz não julga só o ato em si. Furtou determinada coisa. Ele julga também a pessoa do condenado. Ele possui a personalidade deturpada porque existem dezenas de anotações prévias na sua folha de antecedentes. Completamente deturpada. Enfim, isso a gente vê todo dia, né? Os juízes hoje se valem disso. Isso que é interessante. Muito. E é difícil a gente tentar. Aqui tem uma semelhança no direito penal do fato do autor, enfim, mas não vamos entrar aqui porque não é. Ele não fala isso, né, no texto. A título de exemplo dessa interferência, que estou falando, né, do juiz na apreciação da normalidade do condenado, podemos citar, aqui sim, o exemplo Foucaultiano, os psicólogos, psiquiatras responsáveis pela realização do chamado exame criminológico no âmbito da execução penal, os médicos responsáveis pela constatação da insanidade do réu durante o processo penal de conhecimento, etc. Resumindo, desde que funciona o novo sistema penal, definido pelos grandes códigos do século XVIII e XIX, um processo global levou juízes a julgar coisa bem diferente do que crimes. Foram levados em suas sentenças a fazer coisa bem diferente de julgar. O poder de julgar foi em parte transferido a instâncias que não são do juiz da infração. A operação penal inteira se carregou de elementos e personagens extrajurídicos. Logo, o que a gente pode dizer é que a sanção impingida pela justiça penal não é apenas uma punição pelo ato cometido, mas uma técnica que busca obter a cura do criminoso. Tá? Daí aqui eu notei, e ele diz, qual o objetivo, ele traça como objetivo desse livro, Vigiar e Punir. Uma história correlativa da alma moderna e do novo poder de julgar. Aqui essa parte
eu vou ler o que está escrito, mas eu vou tentar, eu quero que vocês entendam porque é fundamental isso aqui para a ideia do livro, que é o que ele vai trabalhar em todas essas partes, suplício, disciplina, enfim. Foucault abandona a ilusão de que a penalidade é, antes de tudo, se não exclusivamente, uma maneira de reprimir os delitos. A justiça criminal não está para reprimir delitos, ela não foi criada para isso, tá? Tornando os sistemas punitivos concretos como fenômenos sociais que não podem ser explicados apenas pelo ordenamento jurídico vigente. E a partir daí tenta estabelecer uma relação entre os vários regimes punitivos e os sistemas econômicos de produção correlatos. O que ele tenta dizer? Aqui ele cita até um livro que chama, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar estrutura, Punição e Estrutura Social, que é um livro, para quem vai estudar criminologia, ele é o básico, é sensacional, que vem uma origem da escola de Frankfurt, mas o que tenta dizer? Ele tenta dizer que é o seguinte: a justiça criminal, ela não é criada para ela acabar com o crime, ela é criada para ela tentar manter um sistema econômico de produção. A relação do suplício do absolutismo com o suplício, por que era o suplício que era a punição executada? Não é porque eles queriam acabar com os crimes na Idade Média, é porque o corpo, nesse momento do absolutismo anterior à Revolução Francesa, a vida da pessoa ela não tinha nenhuma, você não tinha necessidade de mão de obra dela ainda, então a vida dela não valia nada. Não é que não valia nada, era o único bem que ela possuía, e por isso recaía sobre o corpo dela a punição. Já quando você vem aqui para a prisão, que ele vai dizer que é uma forma de você treinar o corpo do criminoso, um exemplo aqui seria a vagabundagem, por exemplo, a mendigagem. Eles prendiam essas pessoas não é para acabar com o delito com esse tipo de delito, mas sim para treinar a pessoa a ser um bom funcionário dentro de uma fábrica. Então o sistema criminal ele não foi criado, o sistema de justiça não foi criado para acabar com os delitos, mas sim para dar respaldo às relações econômicas vigentes, tá? Respaldo para? As relações econômicas, os sistemas econômicos de produção correlatos, as relações econômicas vigentes. Vou citar Foucault. Assim, numa economia servil, teriam como papel trazer mão de obra suplementar e construir uma escravidão civil. Com o feudalismo, assistiríamos a um brusco crescimento dos castigos corporais, sendo o corpo, na maior parte dos casos, o único bem acessível. A casa de correção, o trabalho obrigatório, a manufatura penal apareceriam com o desenvolvimento da economia de comércio. Mas como o sistema penal industrial exigia um mercado de mão de obra livre, que é onde nós vamos chegar aqui na prisão, a parte do trabalho obrigatório diminuiria no século XIX, nos mecanismos de punição, e seria substituída por uma detenção com um fim corretivo. Que você também, depois a gente vai chegar nesse ponto. Quando alguns tipos de modelo de prisão, eles estabeleciam um trabalho obrigatório. A pessoa estava lá presa e tinha que trabalhar. É claro que ela ganhava um salário ínfimo, se é que ganhava. E essas manufaturas, vamos dizer assim, produziam produtos, claro. E a hora que concorriam no livre mercado, como a mão de obra era muito mais barata, os produtos feitos pelos detentos eram muito mais baratos que dos outros. E isso a burguesia não tinha interesse. Então você acaba tirando essa questão do trabalho para você treinar o condenado a ser funcionário de uma fábrica. É aí que a gente vai chegar no final dessas aulas. Deixa eu só... Em outras palavras, em nossa sociedade, os sistemas punitivos devem ser recolocados em uma certa economia política do corpo, posto que as relações de poder têm alcance imediato sobre ele. Sendo assim, este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica. A punição, o tipo de punição está ligado ao, vamos dizer assim, ao valor econômico do corpo, do indivíduo. Tá?
Tá? Ressaltando que o corpo, e depois a gente vai chegar nesse ponto também, que o corpo só se tornará útil se for produtivo, economicamente, submisso politicamente. Daí nesse momento do texto aparece um termo que ele usa, acho que eu até coloquei aqui no roteiro da aula. Tecnologia, política do corpo. O que significa? Nada mais é do que uma forma de saber, de conhecimento do corpo, uma estratégia utilizada pelos meios de poder para torná-lo cada vez mais dócil, dominado, e quanto mais submisso for, mais útil será sua força de trabalho. As palavras do autor, trata-se de alguma maneira de uma microfísica do poder posto em jogo pelos aparelhos e instituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças. Depois eu falo. Assim, a passagem da técnica punitiva do suplício, castigo corpóreo, para um sistema de penalização da alma incorpórea do criminoso é mais um sintoma da anatomia política, do desenvolvimento das relações econômicas, do que propriamente uma consequência de uma evolução humanista das teorias jurídico-penais. O que ele quer dizer aqui? E a gente vai avançar, né? Porque um dos pontos do edital é a questão da reforma humanista do Código Penal. O suplício é impingir dor a um corpo. Sai da cena da justiça criminal e entra a prisão. Isso se dá menos por uma questão, vamos dizer assim, e aqui eu estou colocando essa, de proteção dos direitos humanos, tá? Do que numa questão de, como ele diz aqui, ó, de desenvolvimento das relações econômicas. Não foi retirada a dor da punição por uma questão, vamos dizer assim, de evolução humanista, mas foi retirado a aniquilação do corpo por um treinamento do corpo, uma questão da necessidade do desenvolvimento capitalista. É isso que ele está falando. E daí, essa alma, quando ele fala do treinamento da alma, do corpo, a alma não é corpo e alma, essa dualidade, ou a alma como substância. Eu vou tentar explicar aqui nas palavras dele, depois vocês me perguntam aí, vocês me dizem se vocês conseguiram entender, porque eu estou tentando usar a definição precisa dele. Essa alma que se refere a Foucault não é a mesma representada pela teologia cristã. Essa alma real e incorpórea não é absolutamente substância. É um elemento onde se articula um certo tipo de poder e a referência de um saber. A engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um saber possível. E o saber reconduz e reforça os efeitos de poder. É por meio dessa alma que se exerce poder sobre o corpo. Daí ele define aqui a alma, efeito e instrumento de uma anatomia política, a alma, prisão do corpo. Não é tão essencial essa definição, mas é só para ficar claro para vocês que ele não está tentando dizer aqui que está usando alma numa acepção teológica. Seria a alma esse lugar dentro da gente, dentro do indivíduo, onde acontece essa dominação das relações de produção. Onde se articula esse poder, né, esse sistema punitivo, junto com o saber que é extraído do corpo. Tá? Não se trata de uma alma corpórea ou de uma alma, uma substância. Não. Se trata do local onde incide esses dispositivos de poder aqui, dos quais a gente vai falar, que é o suplício, a prisão.
e a disciplina. Capítulo 2. Ostentação dos suplícios. No período em que, e agora eu vou definir o suplício. No período em que vigia o suplício, o antigo regime, absolutismo, as penas físicas variavam conforme a natureza do crime e o status dos condenados. Elas não eram uniformes, é isso que ele quer dizer. Tá? Vale dizer que os suplícios não constituíam as penas mais frequentes, sendo a maior parte das condenações o banimento ou a multa, tá? Mas que eram acompanhadas a título acessório de penas que comportavam uma dimensão de suplício: açoite, exposição, roda, coleira de ferro. Isso era uma forma de punição supliciante. Mas o que seria esse suplício? Na definição, e daí vocês anotem, só para vocês terem esse conceito, é bem básico. Se perguntarem para vocês o que é suplício, cuida-se de pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz, que significa intensamente cruel. Pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz. Atroz é cruel, intensamente cruel. Essa é a definição que ele dá no texto aqui. E uma coisa importante: o suplício, vamos dizer assim, essa barbaridade que era o suplício, que é a aniquilação do corpo, ela deve ser tirada do conceito. Você não pode dizer que ela era uma pena bárbara. Ela era uma pena cruel e dolorosa, mas que tinha dentro de uma determinada racionalidade que vigia no antigo regime ou no absolutismo. Por que não é bárbara? Isso eu vou explicar aqui. O porquê desse excesso de punição. O suplício nada mais é que uma técnica punitiva e não deve ser equiparada a algo selvagem, nem aos extremos de uma raiva sem lei. O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Faz correlacionar o tipo de sofrimento físico, a qualidade, a intensidade e o tempo dos sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. Quando vocês leem o livro, ou na passagem do texto, vou dar um exemplo aqui. Não lembro se é exatamente isso que está no texto, mas quando a pessoa era condenada, tinha o juiz, enfim, condenado. A execução era o suplício. A pessoa tinha matado a machadada o vizinho, por exemplo. O suplício, em razão desse crime, às vezes com machadada, vamos dizer, na fazenda, na casa do vizinho, o que era estabelecido? Era estabelecido que a morte dele devia ser a machadada e o corpo dele devia ficar exposto no mesmo lugar onde ele assassinou a pessoa. É isso que eles estão falando aqui, que seria essa arte quantitativa do sofrimento. Ela era proporcional àquilo. Proporcional nesse sentido, totalmente desproporcional, mas... Na verdade, essa publicidade, então, seria mais para dar um exemplo também para as pessoas. Então, nós vamos chegar, exato. A gente está falando no antigo regime da monarquia, certo? Sim. Quando você cometia um crime, por menor que ele fosse, quem que fazia a lei? O príncipe. Então, quando você feria a lei, você feria, por consequência, o príncipe também. Então, quando tinha um castigo, esse excesso era justamente falar: você desrespeitou minha autoridade, então eu não vou ter piedade com você. E mostrar para as pessoas, falar, para que... Exato. Só que era um jogo duplo, isso também a gente vai chegar depois, porque, como eu disse, é igual o jogo do Brasil. Tá passando o jogo do Brasil. Vai passar o jogo do Brasil, tá todo mundo correndo pela rua, certo? Aí, todo mundo dirigindo que nem doido, bebendo e tal. Professor, e aí o príncipe, ele definia de acordo com o físico... Definia de acordo com o status de cada pessoa. E o porte físico, é isso? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é em relação à classe que ele pertencia, ou o tipo de conduta que ele teve.
E a gente vai ver, que eu vou desenvolver aqui também, que uma das causas do fim do suplício era o quê? A própria população achava exagerada, às vezes uma conduta que antes era tolerada e agora e acabava não sendo mais. E entendiam que era desproporcional a aplicação de um determinado tipo de suplício por conta disso. Mas o que eu quero dizer aqui é que era proporcional ao tipo do crime e a forma como o crime se deu. Ele matou, determinado fulano tinha matado a mãe esquartejada. Nossa, é muito grave. Ou matado o pai, vamos dizer. Então ele vai sofrer, nós vamos cortar primeiro o braço direito dele, depois que ele implorar, a gente corta o braço esquerdo dele. Isso era determinado. É isso que é o suplício. Não, isso era... O Estado fazia isso. Você entende? Não estou falando, era uma justiça privada. Não era uma justiça privada. Você tinha um carrasco, uma pessoa que o Estado pagava para fazer isso. Eu vou chegar nessa parte aqui. Só vamos avançar. Em linhas gerais, o suplício não corresponde a qualquer punição corporal. É uma produção diferenciada de sofrimentos, que é essa arte de punição, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune. Não é absolutamente a exasperação de uma justiça, que, esquecendo seus princípios, perde todo o controle. Nos excessos do suplício se investe toda a economia do poder. Que foi o que a gente falou, o que eu disse aqui. A lei era feita pelo soberano, e quando ela era quebrada, como ela era feita pelo soberano, diretamente ele era atingido, então ele tinha que castigar essa pessoa, que era como se a pessoa fosse um inimigo do príncipe. O corpo supliciado se insere em primeiro lugar no cerimonial judiciário, que deve trazer à luz a verdade do crime. O que ele quer dizer com isso? A pessoa já tinha sido condenada, estou falando de suplício e execução. Existiam encenações, e às vezes até levavam essa pessoa, né? Os guardas levavam essa pessoa, vamos dizer, saiu ali do tribunal para ir até a praça pública. E nisso as pessoas ficavam assistindo. As pessoas jogavam pedra no condenado, né? Falavam todo tipo de palavrão. E era importante que o condenado confessasse ou mostrasse o porquê ele foi condenado, o porquê ele está pagando aquela pena, porque o processo inteiro era secreto. Na maior parte dos países da Europa Ocidental, todo o processo criminal, até a sentença, era secreto, não só para o público, mas para o próprio acusado. A forma secreta e escrita do processo confere com o princípio de que, em matéria criminal, o estabelecimento da verdade era para o soberano e para os juízes um direito absoluto e um poder exclusivo. Quem era o detentor da verdade era o rei e os juízes. Era para eles que se estabelecia a verdade. O condenado, não. As provas possuem hierarquia, isso é importante só para diferenciar quando falar da reforma humanista. As provas, elas possuíam hierarquia e tinham diversas exigências formais, além de possuírem valores distintos conforme o status da pessoa que prestava o depoimento. O depoimento de uma mulher valia menos que o depoimento de um homem. É o que a gente chama de prova tarifária, no processo penal, mas era dessa forma. Era o chamado sistema de provas legais, como ele define aqui no texto, que obedecia a regras que só especialistas podiam conhecer, a fim de reforçar o princípio do segredo e ser um meio de controle interno do poder absoluto. A informação penal escrita, submetida para construir suas provas a regras rigorosas, é uma máquina de produzir a verdade na ausência do acusado. E por essa mesma razão, esse procedimento vai necessariamente tender à confissão. O papel da confissão, nesse processo de conhecimento do suplício aqui, é a peça complementar de uma informação escrita e secreta, desempenhando o papel de verdade viva. Pela confissão, o acusado se compromete em relação ao processo. Ele assina a verdade da informação. Existiam 2 métodos para obter a confissão: o juramento
que se exigia do acusado antes do interrogatório, e a tortura. A tortura era uma forma de obter prova lícita. Durante o interrogatório, o acusado era submetido a procedimentos bem definidos e regulamentados pela codificação penal vigente. A tortura era, portanto, um jogo judiciário estrito. Se o supliciado aguentasse as práticas sem confessar, ele ganhava. Era um jogo. Se submetesse a tortura e não confessasse, de duas uma, ou ele era absolvido, ou pelo menos ele não ia morrer, ele não ia sofrer pena de morte. Só que, se durante a tortura ele confessasse, ou seja, perdesse, ele era condenado e passível de aplicação de qualquer tipo de pena. A investigação da verdade pelo suplício do interrogatório é realmente uma maneira de fazer aparecer um indício, o mais grave de todos, a confissão do culpado. Mas é também, e tem esse caráter, o processo de conhecimento do suplício. A batalha é a vitória de um adversário sobre o outro que produz ritualmente a verdade. É como se o rei estivesse lutando com o inimigo, que é o supliciado, que desrespeitou a lei. E se ele sobrevivesse à tortura, como eu disse, de duas uma, ou ele não ia ser morto, ou ele era absolvido. Acho que era raro, isso acontecer, porque as formas de tortura eram as mais cruéis possíveis. A gente está falando do suplício. A tortura é uma característica do suplício. E agora, o que é mais importante dessa parte que eu estou dizendo? Mas e se ele fosse inocente? Não, ninguém está aqui sendo processado se alguma coisa de errado ele não fez. Então, se ele não foi por esse crime que ele cometeu, foi por algum outro. Era essa a ideia. Aqui, vale dizer que a tortura, além de meio de prova, era também uma espécie de pena tão grave que na hierarquia das punições era logo abaixo da pena de morte. Para justificar sua prática, levava-se em consideração que o suspeito, enquanto tal, merecia sempre um castigo. Afinal, não pode ser inocentemente objeto de uma suspeita. Qual é o princípio que vigia, então, na época do suplício? O princípio da culpabilidade. Dessa forma, Foucault afirma que o corpo interrogado no suplício constitui, além do ponto de aplicação do castigo, o local de onde se extraía a verdade dos fatos. Por latar da sentença, isso também é uma peculiaridade. O ritual, através do corpo, continuava na própria execução da pena. Entre a sentença e a execução, eram questões de horas. A pessoa foi condenada. É diferente, por exemplo, do corredor da morte. Isso aqui que a gente está falando, tá? Só para dar. Isso eu que estou dizendo, não está no texto. Nos Estados Unidos, ainda mais. Ultimamente, a pessoa fica, às vezes, por anos a fio no corredor da morte até ser executado. Até se esgotarem todos os recursos, ele ter o direito a mais ampla defesa. Então, são anos que levam até a execução. São coisas distintas, mas para firmar na cabeça de vocês. Quando a gente está falando aqui na época do suplício, a sentença se dava e logo depois já era executada. Levavam a pessoa para a praça, enfim, da forma que era determinada no processo criminal. Quais as consequências? Na cerimônia de sua execução pública, cabe ao culpado levar a todos ao conhecimento de todos a condenação e a verdade do crime que cometeu. Sobre o corpo do condenado, a de justiça devia se tornar legível para todos. Legal. Vale dizer que essa proclamação da verdade na execução pública da pena tinha vários objetivos. A execução da pena de suplício, eram os objetivos dela? Em primeiro lugar, fazer do supliciado, do réu, do culpado ou mensageiro de sua própria condenação, atestando a verdade do que lhe foi reprovado por meio da exposição do seu corpo. Depois, em primeiro lugar, fazer do culpado o mensageiro de sua própria condenação, atestando a verdade do que lhe foi reprovado,
por meio da exposição do seu corpo. Depois, prosseguir mais uma vez a cena da confissão, reconhecendo-a espontaneamente perante o público. Um suplício bem-sucedido justifica a justiça, na medida em que publica a verdade do crime no próprio corpo do supliciado. O terceiro aspecto era prender o suplício no próprio crime, estabelecendo de um para o outro relações decifráveis. Foi o que eu disse, a exposição do cadáver do condenado no local em que teria cometido o assassinato. Por fim, o último aspecto diz respeito à lentidão do suplício. Lentidão da tortura que era aplicada no suplício, não lentidão da execução do suplício. Da execução da sentença. Tá? As peripécias, gritos e sofrimentos do condenado têm ao final do ritual o papel de uma derradeira prova, a morte do condenado. Assim o ciclo se encerraria, da tortura secreta à execução pública, o corpo produz e reproduz a verdade do crime. Além de todo esse cerimonial jurídico, o suplício também judiciário deve ser compreendido como ritual político. Faz parte, mesmo que em pequena escala, das cerimônias pelas quais se manifesta o poder do soberano. Como eu disse, o crime, além da sua vítima imediata, ataca também o soberano. Ataca-o pessoalmente, pois a lei era a expressão de sua vontade. Era o rei que fazia a lei, se a pessoa infringisse a lei, por consequência atacava o soberano. Portanto, deve haver sempre na punição uma parte do castigo que é a do príncipe. O castigo é também uma maneira de buscar a vingança pessoal e pública do monarca, pois na lei do suplício a força física política do soberano está de certo modo presente. Então, ele tem uma função jurídico-política. É um ritual para reconstituir a soberania real lesada pelo crime praticado. Tá? Atacando a lei, o infrator lesava a própria pessoa do príncipe. Era uma forma simbólica de dizer que quem desrespeitasse a lei criada pelo soberano seria massacrado, e com esse massacre, essa aniquilação da pessoa, se reconstituía a soberania do rei. Era essa simbologia que o suplício tentava, que é a função jurídico-política. A finalidade é menos estabelecer um equilíbrio de forças que simbolizar a dissimetria entre o súdito, que ousou violar a lei, e o soberano, todo-poderoso. A cerimônia punitiva representa a própria força física do soberano, que se abate sobre o corpo de seu adversário, no caso o condenado, e o domina aniquilando-o. Ou seja, o suplício não restabelecia a justiça. Não era essa a finalidade, mas reativar o poder do rei, utilizando-se de uma política do medo ao tornar sensível a todos, sobre o corpo do criminoso, a presença encolerizada do soberano. Porque o criminoso nada mais é do que um inimigo do príncipe. Daí o Foucault diz aqui que esse espetáculo ele tinha um quê, assim, de uma justiça militarizada. Ele era cercado de um aparato militar. Sentinelas, policiais, soldados estavam de prontidão para reprimir qualquer movimento de simpatia para salvar o condenado. O que acontecia? Ele era condenado e era levado imediatamente para a praça pública para execução. Nesse caminho, dependendo do crime que ele tinha sido condenado, dos rituais que ele estava mostrando naquele momento, vinha o padre, ele podia fazer uma confissão na frente do padre, era um espetáculo aquilo. E o que acontecia? As pessoas às vezes queriam elas mesmas matar o condenado, mas o rei não pode permitir isso, porque quem condena é o rei. Ele não pode permitir que um súdito dele faça justiça por ele, é ele que tem que fazer. É isso que significa o suplício. O suplício se realizava num grandioso cerimonial de triunfo do poder do rei, mas comportava também uma cena de confronto de inimigos, especialmente quando a ação imediata e direta do carrasco, executor da sentença, sobre o corpo do condenado. Por isso, se o carrasco fracassava, ou seja, não conseguia matar como a sentença determinava, também era passível de punição.
E acontecia do carrasco tá estabelecido como a pessoa deveria morrer, o carrasco cumpria exatamente como estava determinado e a pessoa sobrevivia. Seria o quê? Se ela sobreviveu é porque então ela é inocente. Não. E o que podia acontecer também no meio? Porque eu frisei essa questão da rapidez entre a prolatação da sentença e a execução da pena de suplício. Nesse meio tempo, essas questões de horas, o rei, como era detentor do poder supremo, ele podia indultar. No meio desse espetáculo chegava uma carta: nossa, Vossa Majestade concedeu indulto ao fulano de tal. E pronto. Acabava o espetáculo. Por que isso? Embora tenha conferido aos tribunais, o monarca tenha conferido aos tribunais o cuidado de exercer seu poder de justiça, o rei não o alienou para os juízes, conservando integralmente para si o direito de suspender a pena ou cumpri-la de acordo com o seu desejo. Em suma, deve-se conceber o suplício como um agente político. Ele entra, segundo o autor, ele entra logicamente num sistema punitivo em que o soberano, de maneira direta ou indireta, exige, resolve e manda executar o castigo, na medida em que ele, através da lei, é atingido pelo crime. Logo, é possível afirmar que toda infração, por menor que ela seja, atinge a soberania do rei. Ou seja, no menor dos criminosos, há sempre um pequeno regicida em potencial. Como eu disse um pouco mais no começo da aula, as formas de punição são correlatas às relações de produção. Na época em que o suplício vigia, que é o que ele chama de anatomia política do suplício, Foucault assevera que é possível relacioná-la como consequência de um regime econômico, em que as forças de trabalho e, portanto, o corpo humano não tem utilidade nem valor de mercado que lhes são conferidos numa sociedade do tipo industrial. A gente está falando, é óbvio, antes da Revolução Industrial aqui. Tá? O capitalismo ainda ia começar, estava se desenvolvendo, passando da forma comercial para a forma industrial. Não havia necessidade de mão de obra. Tá? Não tinha por que treinar um corpo de uma pessoa para ela ser funcionário. Havia um excesso de pessoas. Então, eles eram descartáveis. E o único bem que uma pessoa possuía era seu corpo. Por isso que a pena era aplicada sobre o próprio corpo. Diretamente, o corpo. Teria ainda o suplício se inserido tão fortemente na prática judicial por ser ao mesmo tempo revelador da verdade e agente de poder, conectando a noção de atrocidade. O suplício nada mais era que o ritual punitivo representante de uma certa mecânica do poder. De um poder que não só não se furta a se exercer diretamente sobre os corpos, mas se exalta e se reforça nas suas manifestações físicas. De um poder que, na falta de vigilância ininterrupta, procura a renovação de seu efeito no brilho de suas manifestações singulares. O principal personagem no suplício não era o supliciado, mas era o povo, cuja presença real e imediata é indispensável para a sua realização. As pessoas não só têm que saber, mas têm que ver com os próprios olhos a todo o cerimonial, para que possam temer o poder do rei e ao mesmo tempo testemunhar a execução do condenado. O que acontecia quando as pessoas iam para a praça pública? Ao chamar a multidão para a manifestação do seu poder, o soberano tolerava por um instante pequenas manifestações de violências contra o condenado. Você podia jogar uma pedra na cabeça do condenado, você não podia ir lá e matá-lo você com as próprias mãos. Esse tipo de ofensa contra o condenado era permitido como sinal de fidelidade, mas de maneira limitada para que não interferisse no cerimonial. Todavia, o povo, atraído por esse espetáculo, acabava também se manifestando sua recusa ao poder punitivo. E às vezes sua revolta contra a condenação. Se reunia um monte de gente para assistir à execução de uma pessoa que era a terceira vez que tinha furtado galinha do vizinho.
população ficava horrorizada também. Horrorizada no sentido de, como o rei é poderoso, e descontente com esse tipo de punição que era completamente desproporcional. Por isso que eu usei o exemplo do jogo de futebol do Brasil. Vai todo mundo pro bar lá. Vocês me desculpem que eu vou falar. Daí tá todo mundo cheio, todo mundo tentando ir pro bar lá, né? Daí as pessoas dirigem, né? Quebram regras de trânsito, bebem, depois dirigem. E tudo isso é tolerado. Você acha que o policial não está assistindo o jogo no Brasil? Está todo mundo assistindo. O juiz, o promotor, o defensor. Tá? Estava todo mundo assistindo aquilo. De repente, né, naquele meio daquela algazarra toda, né, começavam a beber demais, daí saiu uma briga no bar. Essa briga não era punida, isso no suplício. Era uma forma do rei dizer, eu tolero que vocês façam isso no dia que tem execução em praça pública, mas não só nesses dias, porque isso é punido. Era esse um dos problemas do suplício. Tá? Assim, o povo, atraído desse espetáculo feito para aterrorizá-lo, acabava também manifestando sua recusa e às vezes sua revolta. Se a multidão se comprime em torno do cadafalso, não é simplesmente para assistir ao sofrimento do condenado ou excitar a raiva do carrasco. É também para ouvir aquele que não tem mais nada a perder e maldizer o juiz, a lei, o poder e a religião. Olha que o cara, fulano está lá, sem 2 braços lá. Na hora que vai passar o serrote no pescoço dele, ele fala qualquer tipo de coisa. Né? O rei é um ladrão, rouba. Então, o povo não estava lá só para ver também, sentir o poder do rei absoluto, mas também para ouvir eles dizerem, maldizerem o rei, as autoridades, e isso o que acabava gerando focos de ilegalidade. Ou seja, havia nessas execuções públicas todo um aspecto carnavalesco, em que os papéis eram invertidos, os poderes eram ridicularizados e os criminosos transformados em heróis. Como eu disse, se o carrasco não conseguisse executar a sentença do jeito que estava determinado e a pessoa, o supliciado, sobrevivesse, ele era tido como um herói. Se o próprio rei que estabeleceu a forma do supliciado morrer, por meio do seu representante, carrasco, ali, não conseguiu executar, ou mesmo executando tudo que o rei mandou, a pessoa continuar viva, é porque ela não cometeu esse crime. Imagina uma pessoa que tinha falado um monte de abobrinha contra o rei, sobrevivesse. Então você tinha, por isso que ele chama esse aspecto carnavalesco, você tinha esses 2 lados, de afirmar o poder real e também de permitir que as pessoas naquele momento se maldissessem, né? Os juízes, os policiais, enfim, era um carnaval. No final do século XVIII, esses rituais já não eram mais suportados por grande parte da população, tornando-se corriqueira a agitação popular contra a diferença das penas segundo as classes sociais, contra as penas excessivamente pesadas, para delitos frequentes e considerados pouco graves. Como eu disse, o ladrão de galinha era condenado à morte. E contra castigos que puniam certas infrações ligadas a condições sociais. O pavor do suplício, na realidade, acendia focos de ilegalismo. Focos de ilegalismo. O que gerava esses focos? Justamente essa questão do suplício. Ele diz aqui, o pavor dos suplícios, na realidade, acendia focos de ilegalismo. Daí aqui, explicando. Nos dias de execução, o trabalho era interrompido, as tabernas ficavam cheias, lançavam-se injúrias ou pedras ao carrasco, aos policiais, aos soldados, procurava-se apossar do condenado para salvá-lo ou para melhor matá-lo. Isso não é tolerado de modo algum, não era tolerado. Mas nos dias em que tinha execuções públicas,
acendiam-se esses focos de legalismo, que eles chamam, e de certa forma eram tolerados como sinal de fidelidade ao rei. O rei tolerava isso como sinal de fidelidade. Brigava se os ladrões não tinham ocasião melhor que o aperto e a curiosidade em torno do cadafalso, que era o local, né, o palco onde era executado o suplício, para efetuar seus roubos. Mas principalmente é aí que esses inconvenientes se tornavam um perigo político. Em nenhuma outra ocasião, que não no suplício, o povo se sentia mais próximo dos que sofriam a pena. Em nenhuma outra ocasião ele se sentia mais ameaçado, como eles, por uma violência legal e sem proporção nem medida. O suplício não é sinônimo de barbaridade. Dentro de uma racionalidade dessa forma punitiva, tá? O que não quer dizer que a população não sentia, não via aquele ato como algo injusto ou desproporcional. Surge daí o problema político acarretado pela intervenção popular na ação do suplício, agravado ainda por folhetins que romanceavam delitos e criminosos. O Foucault nessa parte diz que existia literatura, acho que é literatura de romances do cadafalso, porque contava-se história, né? Daí começava aquele monte de fake news, né? No suplício de Versalhes, no último suplício de Versalhes, você não sabe. O supliciado, com um braço só, tirou a espada do carrasco e matou, virou um herói. Daí desenhava o cara. Então, é isso que acabava também acontecendo quando os suplícios eram realizados. Tá? Surge daí o problema político, esse ritual ambíguo em que o condenado se tornava herói pela enormidade de seus crimes largamente propalados, em que criminosos resistiam ao suplício, tornando-se mártires, começou a gerar efeitos indesejados e começou a findar na segunda metade do século XVIII, que é quando começa a entrar em queda o antigo regime, por consequência, a punição característica da monarquia absolutista francesa, que era o suplício. Em suma, Foucault chegou à conclusão de que o suplício se revelava improdutivo e antieconômico, gerando diversos focos de desordem, focos de legalismo. E por ser aplicado de modo heterogêneo, pouco racional e quase casual, gerava um custo político muito alto. Como eu disse, não era toda execução, toda a pena que determinava a execução por suplício. E estava cada vez mais ligado à questão e conduta ligada a uma determinada classe social, no caso, o proletário, que estava se desenvolvendo. Tá? O suplício caminhava no sentido oposto aos interesses do Estado moderno, que buscava uma punição, buscava a ordem e a generalização das punições. Tá? O suplício era algo aplicado de acordo com uma casuística e como uma forma de reativar o poder do rei. O que vocês têm, eu vou fazer uma pausa para a gente tomar um cafezinho. Qualquer pergunta em relação ao suplício, ligar ao corpo do condenado, regime absolutista, antigo regime, tá? Não é uma forma de barbárie, mas sim uma forma de punição ligada a determinado momento de desenvolvimento econômico, onde o corpo era o único bem que a pessoa possuía, tá? E o início do declínio do suplício se dá aqui no final do século XVIII com a Revolução Francesa e com a Reforma Humanista, que é daí onde eu vou começar a segunda parte da aula. Tá? Vocês têm alguma pergunta agora? Acho que não. Então tá bom. Vamos tomar um café.